Vamos então iniciar nosso estudo da noite, segunda parte, com o tema Psicosfera, nossa amiga Carmen Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos. E o Pai do Céu nos abençoe, nos ilumine, nos inspire a nossa amiga Carmen a conduzir o nosso estudo da melhor maneira possível. Vamos lá. Boa noite a todos. Então, vamos ouvir a canção e depois vamos orar com a companheira Juraci. Oferecer o meu melhor sorriso a quem vem de lá, fazer o bem, ter a plena consciência de que para tropeçar na vida basta estar de não desanimar. Depositar igualdade onde eu passar, deixar a fraternidade em minha alma morar. Incentivar a alegria, cozinha da presença na vida de alguém. Vamos plantar as sementes de um mundo melhor, fertilizar o terreno dos nossos que vêm e gotejar esperança na seca da dor. Seja você mais um elo também. Vamos plantar as sementes de um mundo melhor, fertilizar o terreno dos nossos que vêm e gotejar esperança na seca da dor. Seja você mais um elo também nessa corrente do bem. Acabou? Não sei. Pode iniciar a prece, Juraci, ela vai descompartilhando ali. Jesus amado, amigo mestre, neste momento, Senhor, em que estamos reunidos em Teu nome, queremos pedir, Senhor, o Teu auxílio e o auxílio dos amigos espirituais, que envolva a nossa irmã Carminha, que fará o estudo da noite de hoje. Que esses companheiros de boa vontade possam orientá-la, Senhor, e abençoar a cada um de nós, nos dando a Tua paz, a Tua luz e muito amor em cada coração, Senhor. E nesse momento, Senhor Jesus, nós damos por início a reunião da noite de hoje. Muito obrigado, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em erros, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo e sempre. Pai de infinita bondade e justiça, fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Agora de novo. Então, voltei aqui no início, só para a gente ver essa frase, porque nós começamos com essa frase do Gandhi, e nós vamos terminar o estudo com ela, porque ela resume tudo que a gente está refletindo aqui. O único homem que tenha chegado à plenitude do amor neutraliza o ódio de milhões. Vamos fazer um resuminho rápido aqui do que a gente fez, porque tem gente que não estava aqui, né? Na semana passada, quarta-feira. Então, vamos lá. A gente lembrou o que é a nossa aura, ou seja, a irradiação do nosso perispírito, né? A vibração que emana de nós através do corpo físico e que significa que de fato, a nossa psicosfera pessoal. O que é a psicosfera pessoal de cada um? É a aura, é a emanação das nossas vibrações, do nosso sentimento, dos nossos pensamentos que afloram de nós. É através da aura que como a gente viu, que nós somos acompanhados pelos espíritos benfeitores, aqueles que endossam a nossa encarnação, eles nos acompanham através dessas emanações que nós expelimos, né? E também somos sentidos e reconhecidos por aqueles outros nossos afins, aqueles com quem a gente afiniza, dependendo do teor das nossas vibrações. Nós vimos que o pensamento e os sentimentos é que dão qualidade a essa energia que nós emanamos. Então, a nossa aura, se ela é positiva, ela está clara, radiante, brilhante, porque a gente tem pensamentos e sentimentos bons. Do contrário, ela é cinzenta, né? Escura. Nós vimos também que as nossas psicosferas, elas formam uma teia, que é um campo mental de absorção e defesa, como as teias das aranhas, né? E esse campo mental ele é estabelecido pelo teor mental das nossas vibrações. Ele tanto serve para a nossa defesa, se a gente pensa em coisas boas, esse campo mental nos defende das agressões, né, negativas, e se a gente pensa em coisas ruins, nós atraímos esses mesmos sentimentos, né, que se afinizam com os nossos, esses mesmos pensamentos que a gente está sempre cultivando. Esse campo mental é um circuito de imunidade da aura. Pode nos preservar dessas agressões, como eu disse, e cuida da manutenção do equilíbrio do nosso, como a Joana diz, o nosso cosmo biopsíquico, ou seja, do nosso espírito, do nosso corpo, porque tudo que a gente sente, conforme a gente vive, a gente vai somatizando, como a Eliane bem acrescentou para a gente no estudo na semana passada. O produto do pensamento e dos sentimentos da população encarnada e desencarnada forma as camadas mentais que envolvem a Terra, que é a psicosfera do nosso planeta, a psicosfera terrestre, que é o que a gente está estudando. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, tudo que a gente cultiva no pensamento e no sentimento, em vibrações vão se espalhando, vão formando uma teia, criando elos. Por isso que eu trouxe essa corrente do bem, que fala para a gente criar elos de amor, de sentimentos bons, né? Porque se nós pensarmos negativo, nós criamos elos com aqueles que se sentem igual a nós, e nós formamos uma grande teia, né? Um grande manto de vibrações que vão envolvendo a nossa casa, a nossa família, o nosso estado, o nosso país, né? O nosso planeta. E por isso é que fica difícil até da nossa oração chegar a ultrapassar esse bloqueio de vibrações negativas que estão envolvendo o planeta no momento e que, segundo o Divaldo, essas vibrações foram responsáveis pelo surgimento desse vírus, né, desse vírus mutante que está aí nos tornando esse tempo todo. Então, vamos lá. A gente chegou até nesse slide aqui, ó. O último que a gente fez foi esse aqui, que falava da palavra.
Porque, primeiro, a gente pensa e sente, né? A gente pensa em alguém que a gente não vê há um tempo, a gente sente saudade. Não é assim? Tudo é assim, a gente pensa e sente, é quase que automático. E aí a gente age, a gente fala, a gente vibra, né? E a palavra mal conduzida, o estudo está ensinando para a gente, que cria uma ligação quase permanente. Se a gente, comumente, no nosso dia a dia, a gente vive se queixando, ou a gente vive amargurada, sabe? Reclamando, se a gente vive revoltada, ou se a gente vive mal-humorada, isso tudo, se a gente faz disso uma conduta diária, o que acontece? A gente vai criando uma ligação quase permanente pela lei de associação mental. A gente se associa com as pessoas que se sentem igual a nós e, através dos campos de nutrição e defesa, nós vamos assimilando esses campos de nutrição e defesa alheios, gerando uma espécie de comunidade de vínculos. Quer dizer, a gente fica vinculado, uma grande comunidade de vínculos, não é? Quer dizer, a gente fica encarcerado em sofrimento voluntário, que a gente mesmo procura. O que a gente precisa fazer? Controlar nosso pensamento. E como é que a gente controla o pensamento? Ocupando ele com coisas boas. Não tem outro jeito. Só tem um jeito de melhorar nosso pensamento. A qualidade do nosso pensamento, do nosso sentimento. É se ocupando com coisas boas, né? Participando dessas reuniões, lendo um bom livro, ouvindo uma boa palestra, colocando rádio, uma rádio Rio de Janeiro, se a gente puder. Essas coisas que a gente pode fazer para nos ocupar com coisas boas que a gente vai estar sintonizando, não é? Nós vamos estar na mesma frequência desses sentimentos que a gente está convivendo, e aí nós vamos nos proteger dessas agressões do psiquismo, quer dizer, o psiquismo que nos envolve, que nos rodeia. Então, como se, quando a gente pensa, é como se várias teias se encontrassem, né, nas extremidades, formando um enorme manto. E assim nós passamos a ser os elos de contato e abertura. A gente fecha o elo formando com as outras teias. O nosso pensamento, eles vão sem se misturar, eles se cruzam sem se misturar. Agora, no momento em que a gente encontra um pensamento na mesma frequência do nosso, a gente se algema a ele. Nós passamos a ser o elo, dando abertura, quer dizer, permitindo que os sentimentos de pessoas que se sentem como a gente nos invadam. Né? Todas as pessoas com as quais nós sintonizamos. Nós damos abertura para que eles ajam e nos impulsionem a agir também da maneira como eles se sentem e pensam. Quando tiver a mão aí, você fala, tá, Jaque? Tá bom. Pode deixar. Então, vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui, que isso aqui está me atrapalhando. Toda cura espiritual exige limpeza de pensamentos, é o que eu dizia para vocês. Quem quer ler esse trecho aí da Joana? Não. Está lá no Após a Tempestade. Ingerimos ali? Isso. Ingerimos e expelimos a mais terrível poluição, tanto venenosa como irrefreável, graças ao cultivo de pensamentos e atitudes lamentáveis, em que perseveramos e nos comprazemos. A poluição mental. Joana de Ângeles. Então, o que acontece? Olha, o que Joana explica para a gente? A gente ingere e a gente espelha o tempo todo, né? Sentimentos e pensamentos. A gente adquire o pensamento dos outros, quer dizer, a gente ingere, por isso que está aspiado, né? A gente ingere e a gente espelha. A gente está sempre trocando, né, com as pessoas com as quais nós convivemos, encarnadas e desencarnadas. Então, a gente ingere e espelha a mais terrível poluição, tanto venenosa quanto irrefreável. Quer dizer, quanto mais a gente dá vazão aos sentimentos negativos, mais difícil é de refrear isso. Porque esses sentimentos, eles são engrossados pelos sentimentos de mesmo teor das outras criaturas que nos rodeiam, sejam encarnadas ou principalmente as desencarnadas, não é? Que detectam a nossa aura, na nossa aura, a vibração que se liga com a deles, se sentem, né,
sintonizados e chegam até nós. E nos invadem, aí quando nós expelimos, nós já expelimos aumentado. Então, por isso que ela diz que é irrefreável, porque graças ao cultivo de pensamentos e atitudes lamentáveis. Não é que a gente escorregou, pensou um pouquinho e pronto, já estamos vinculados a um monte de espíritos, né, que vão nos levar para uma situação irrefreável. Não, é se a gente cultivar, se a gente se mantiver nessa mesma toada, de estar sempre se queixando, de estar sempre lamentando, ou de estar sempre amargurada, tem tanta... A Eliane falou tão bem sobre gratidão, tanto que a gente precisa ser grato, tanta coisa boa, acontece muito mais coisas boas na vida da gente do que ruins. Agora, de vez em quando, a gente toma uma lambada. Por quê? Porque nós estamos colhendo o que nós plantamos lá atrás. Não dá para colher diferente, né? O que a gente plantou, a gente colhe. A gente já aprendeu que, pela misericórdia do Pai, a colheita ela é lenta. A gente colhe um pouquinho aqui, a gente acerta a conta aos poucos, parcelado em muitas parcelas, senão a gente não suportaria. A gente vai pagando na medida das nossas possibilidades. Por isso é que o Evangelho nos diz que o Pai não dá carga mais pesada do que os nossos ombros suportam, porque a gente só paga aquilo que a gente tem condição de saldar. Então, cada vez que a dor nos visita, o que a gente precisa entender? Por que as pessoas dizem que espírita gosta de sofrer? Não é que a gente gosta de sofrer, mas é que a gente precisa entender que quitar débito é uma coisa boa. Porque quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, é um débito pesado que a gente está quitando com a vida. Então, a gente está se livrando de um problema muito grande. Agora, se a gente se compraz e persevera em atitudes e pensamentos lamentáveis, quer dizer, pensamentos já são graves. E se a gente continua pensando, isso vai nos levar às atitudes. A gente não vai conseguir não agir da mesma maneira que a gente cultiva o pensamento. A gente tem que mudar o teor do pensamento. E como é que faz? Limpeza de pensamento. Usa o quê? Boa leitura. Agora a gente tem palestras e vídeos. Hoje mesmo eu vi uma maravilhosa do Haroldo Dutra. A gente tem uma gama imensa de medicamentos para a gente curar esse nosso problema. Agora, não adianta ir ao médico se não tomar o remédio, né? A gente vai na casa espírita, a gente não vai na casa espírita presencialmente, mas estamos indo aqui, né? Agora, se a gente tiver contato com isso e a gente não tomar o remédio, a gente não vai se curar só de vir aqui conversar. É muito gostoso, mas para que a gente mude, para que as coisas mudem dentro da gente, é preciso que a gente se proponha a tomar o medicamento. O que é? A fazer essa limpeza, a tentar evitar esse tipo de pensamento e de atitude. Alguns descuidos da conduta podem romper as teias mentais defensivas. Olha só, a gente tem... A aura nos protege, cria uma defesa para a gente. Agora... Carminha. Oi? A Eliane levantou a mão, tá? É no outro texto, Eliane? Pode falar. Depois a gente pega esse. Deixa eu voltar esse, então. Oi. É nesse texto mesmo, né? Você falou tão bem aí de Joana, e ela complementa de uma forma falando que essa poluição, como ela interfere ecologicamente falando mesmo, né, na nossa psicosfera, tanto de dentro para fora como de fora para dentro, poluindo realmente a psicosfera. Foi o que você falou através das nuvens, né, negras que se formam. Então, nós somos diretamente responsáveis por essa poluição psicosférica que causa os nossos pensamentos, que, como ela bem disse aí, ainda pensamentos que ainda nós comprazemos em ter. Pois é. Então, a gente precisa realmente estar muito, muito atento aos nossos pensamentos. Porque, como conversamos na semana passada,
São pensamentos que ainda nos pertencem, muitas vezes, porque estamos em construção, mas, como você mesmo estava falando agora, precisamos criar estratégias para harmonizar a nossa mente, ajudando a evitar a instalação desses pensamentos. Só isso. Um outro remédio muito, muito valoroso que a gente pode usar nesses tempos de pandemia é tentar ajudar as pessoas na medida que a gente puder. Tanta gente que está sozinha, sabe, que a gente pode ligar, fazer só um carinho no telefone, falar: oi, estou com saudade de você. Às vezes nós não sabemos a alegria que nós vamos levar a essas pessoas com uma simples ligação. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer e que vai reforçar essa nossa defesa, né? Na medida em que a gente melhora esse campo vibracional que nos envolve, a gente está se defendendo das agressões, porque a gente está subindo o padrão vibratório, né? A gente está melhorando a nossa frequência e aqueles que estão abaixo de nós não nos alcançam mais. De vez em quando a gente vai dar um escorregão, vai sentir uma lambada, vai, mas a gente volta. É aquilo que a Tereza falava com a gente. A evolução não é em linha reta, a gente vai, não sobe e desce. Qual é o objetivo? É cada vez descer menos fundo, né? Descer mais raso. Cada vez que a gente descer mais raso. Mas vamos oscilar, é claro que nós vamos oscilar. É o que a Eliane falou, estamos em construção ainda vamos oscilar. Mas na medida em que a gente for, é igual exercício físico. Na medida em que a gente vai fazendo, a gente vai conseguindo fazer mais tempo, sem se cansar. O exercício emocional é igual. Se não exercitar, não aprende, né? Tudo só se aprende com a repetição. Tem um monte de professor aí. Se não repetir, não aprende. Então, quando a gente escorregar... Como bem disse aquela Alan Filho, naquela música Na Porta de Damasco, maravilhosa, que diz que nós queremos ser o leme, mas agimos como âncora, retardando o nosso destino. Nós somos o nosso próprio espinho, então a gente precisa mudar. Né? Então, como diz o André Luiz, o maior vencedor é o que vence a si mesmo. Não é à toa, não é que ele diz isso. Porque é o que é de mais difícil mesmo. Tá, vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui de novo, senão eu também não enxergo. Alguns descuidos da conduta podem romper as teias mentais defensivas, que a gente vem dizendo, em razão da natureza de nossas ações. Os locais por onde transitamos serão sempre o resultado das criações que nele imprimimos, colhendo dessa semeadura somente os frutos que guardam semelhança com a qualidade das sementes que espalhamos, não é aquilo que a gente dizia? Os nossos descuidos de conduta podem romper essas teias defensivas, abrir brecha para que a gente seja invadido por esses outros sentimentos do mesmo teor, em razão da natureza das nossas ações. E ela fala mais, os locais por onde transitamos serão sempre o resultado das criações que nele imprimimos. As nossas criações mentais vão conosco para onde a gente for. A gente carrega isso. Tem uma historiazinha do Richard Simonetti, que fala do uso do óculos, né, das lentes que a gente usa, não é? Do camarada que sentava na entrada da cidade e ficava vendo muitas pessoas que se mudavam para o lugarejo e outras que saíam de lá. Aí chegou uma família e perguntou para ele como é que era a localidade. Aí ele responde com uma pergunta: como é que era lá de onde você vem? Aí o rapaz fala para ele: lá é tudo muito ruim, as pessoas são egoístas, se metem na vida da gente. Eu estou saindo de lá porque eu não aguentava mais aquela vizinhança. E, meu amigo, você não vai se dar bem aqui não, aqui é igualzinho. Aí passou um tempo, uma outra família estava mudando para o lugar também, ele tornou a fazer a mesma pergunta.
Aí esse cidadão falou, ele perguntou, como é que é lá, de onde você vem? Ah, lá é ótimo, é tudo muito bom, uma vizinhança boa, agradável, sabe, generosa. Eu só saí de lá mesmo por questão de trabalho. Ah, você vai se dar muito bem aqui, porque aqui é exatamente assim. Quer dizer, não importa o lugar, importa as nossas lentes. O que a gente, tudo que a gente vê do lado de fora é reflexo de como a gente está. Se a gente está mal, a gente vê o dia cinzento, pode estar um sol maravilhoso. Então, é isso que Joana está falando para a gente. Em razão os locais onde nós transitamos serão sempre o resultado das nossas criações, que a gente imprime no lugar as criações mentais que nós carregamos. E o que a gente colhe dessa semeadura? Os frutos semelhantes à qualidade das sementes. Se a semente que a gente planta é ruim, o fruto não vai ser bom. Então, a cura espiritual exige limpeza de pensamento, porque, como Joana fala, tudo começa no pensamento. É ali que a gente tem que trabalhar essa mudança. É ali que a gente vai mudar a atmosfera do nosso mundinho pessoal, da nossa família, da nossa vida familiar, que a gente quer mudar lá fora sem mudar aqui dentro, né? Como a canção da Paz pela Paz, né? Que fala do... Como é que é o nome dele? Esqueci o nome. Nando Cordel. Ou a gente muda por dentro, ou não vai mudar nada no exterior. Aí a Eliane também já até adiantou um pouquinho disso aqui, ó, que a mensagem que traz aqui, pensamentos, atitudes e saúde. Pensamentos e atitude guardam relação direta com a nossa saúde. Carmen, a Bruna está aguardando, tá? Para falar. Pode falar, Bruna. Oi, gente, boa noite, me ouvem bem? Boa noite, bem? Otimamente. Porque às vezes eu abaixo o som aqui para ouvir, e às vezes minha voz tá baixa. Eu faltei semana passada, então não sei muito o que vocês discutiram, espero não repetir, mas esse slide anterior me fez refletir bastante coisa sobre qualidade de pensamentos. E às vezes, o que eu acho que o mais difícil, eu acho que o mais importante mesmo, que a gente tem discutido em todos os encontros, é essa questão do autoconhecimento, né? Porque a gente às vezes não consegue perceber os pensamentos que a gente cria. Então, eu tinha uma coisa muito, não, eu tenho bons pensamentos, uma pessoa para cima, não sou uma pessoa assim para baixo. E quando a gente compara com outras pessoas, a gente pensa, né, nossa, estamos melhores que outras que são muito mal-humoradas e são assim, assim, assados. E não percebi alguns pensamentos que eu tinha que eu não conseguia nem ver sozinha e nem conseguia entender que eles eram ruins, porque aparentemente pareciam ser bons. Isso vinha diante de convivência minha com colegas, amigos, né, família, sociedade, que vive de uma certa forma e que eu achava que aquela forma era uma forma correta, legal, etc. E às vezes eu me questionava por que algumas coisas aconteciam comigo, algumas coisas que eu não conseguia entender. Eu falava, nossa, mas eu não sou esse tipo de pessoa para isso acontecer, né? E foi quando eu percebi que, na verdade, eu não tinha noção de alguns pensamentos que eram ruins, que eram meio tóxicos. Então, assim, algumas impressões que eu tinha de algumas pessoas que eu admirava, algumas relações com dinheiro, com carreira, e que eu achava que tinha que fazer e acontecer, coisas assim da sociedade. E que às vezes me próprio machucava, no sentido, tipo, eu achava que eu tinha que ter tais coisas e fazer tais coisas, porque isso que eu via, que eu achava que era o normal, e eu não sendo uma pessoa ruim, achava que era isso, só que eu atraía, tipo, empregos ruins, pessoas ruins, sabe? Algumas coisas que não eram tão legais. E aí eu fui vendo que essa construção do meu pensamento talvez atraísse essas coisas. Então, quanto mais eu conseguia fazer essa reflexão, né, e eu ia melhorando e tirando eles e vendo quanto que eu pensava errado, que eu achava que era certo, né, ou até de algumas pessoas, né, que eu falava assim, às vezes é bonzinho demais, fulano, né, e não era, né, assim, era o certo. E eu acho que o mais difícil é isso. Às vezes a gente fica, nossa, por que tá dando errado? Por que eu não sei? Nossa, mas eu tô indo para a igreja, eu tô indo para não sei aonde, a gente tá com pensamentos bons, a gente tá lendo coisas boas, eu tô, assim, tentando melhorar, mas essa autoanálise que é ali a origem do pensamento que tá ali ruim, né, é difícil de enxergar. Então, essa pandemia, especificamente para mim, foi muito bom que algumas coisas que eu via, que eu fazia,
em relação à sociedade em si, e escolhas que não eram exatamente o que eu pensava, não condizia com o pensamento, e que eu reproduzia, e eu achava que era certo, achava que eu fazia bem, mas na verdade não fazia. E aí, por estar em casa, por poder refletir, eu consegui enxergar isso um pouco melhor. Mas eu acho que isso é o mais difícil, porque às vezes eu estava me munindo, às vezes até de pensamentos bons, né? Só que eu não estava eliminando aqueles que eram os prejudiciais. Então não adiantava muito. Eles davam uma melhora, vamos dizer assim, no momento. Tipo, sair de hoje, né, do centro, fui não sei onde, estive com alguém legal. Mas se eu ficasse longe disso, às vezes eu voltava com algumas sensações, algumas coisas, e não surgiam oportunidades que eu gostaria, ou pessoas que me sacaneavam de certa forma, que eu acho que eu atraía essas pessoas. Então, assim, foi justamente parar para refletir, para eu conseguir entender que não adiantava só me munir de coisas boas em volta se eu não eliminasse as ruins, né? E eu acho que isso do que o autoconhecimento traz bastante, ele é muito bom, porque senão a gente não consegue enxergar e fica só também, tipo, colocando band-aid e não tratando a ferida de verdade. Isso que eu estava refletindo. Obrigada, Bruna. É isso mesmo. Porque quando... Também está aguardando. Oi? Depois Quem? você. Júlio. Ah, tá. É isso mesmo que a gente estava falando, que se tudo começa no pensamento, a gente tem que trabalhar a causa, e a causa está lá. Né? Pode falar, Júlio. Carmen, só reforçando o seu posicionamento, o que você está trazendo para nós, por sinal muito oportuno, muito bom que você está trazendo. Certa vez eu li um artigo naquela revista O Reformador, que eu deixei de ser assinante porque já tinha muito, eu nem sei se ela ainda existe. Mas um artigo muito interessante em que o autor ele traçava uma diferença entre atitude e comportamento. E ele dizia lá naquele artigo que a atitude é uma disposição mental que antecede o comportamento. Né? Então, para que você tenha boas atitudes e, consequentemente, um comportamento de acordo, você precisa de bons pensamentos. Você precisa modificar a sua disposição mental. Na medida em que você vai trabalhando a sua disposição mental, você vai tendo boas atitudes. E aí eu me lembro de... meu Deus do céu. Só porque eu quero lembrar, ficar velho é um problema sério. Leon Denis, né? O Leon Denis ele fala, até coloquei aí no chat, que nós somos aquilo que pensamos. Então, quando você cuida, dá um bom direcionamento, você vai se policiando para dar bons direcionamentos ao seu pensamento, você passa a ter atitudes boas e, consequentemente, comportamentos bons. E a prática nos leva a disciplina nos leva à espontaneidade, né? Como diz Emmanuel. Então, seguindo nessa linha, a gente consegue ser uma pessoa melhor, como você está colocando aí para nós. Eu estava um tempo aí tão assim mal que eu falei assim, eu vou parar de acompanhar tudo que fala de política de governo, porque não dá para acompanhar. Mas depois eu caí em mim e falei assim, peraí, Carminha, isso tudo que você vive falando, de respeitar a diferença, de entender o momento do outro, né? de saber que cada um está num degrau, que todos nós estamos em construção, que uns ainda estão nos alicerces, outros já estão um pouquinho mais adiantados. Como é que você não respeita, né, a diferença dos outros? Você tem que acompanhar sem se deixar levar, sem julgar o seu semelhante rigorosamente. E eu estou fazendo um esforço muito grande e está dando certo, sabe? Porque a gente tem que olhar o outro e pedir por ele quando a gente vê que ele está falhando, seja ele quem for, em que posição ele estiver. Porque senão a gente também, isso também está baixando o nosso padrão vibratório, na medida em que... Nós vamos ver aqui o Emmanuel falando disso.
quando a gente se para nos defeitos alheios. Deixa eu ir mais adiante um pouquinho. Vamos falar aqui da saúde, né? Sem contar, né, Carmen? Sem contar que nós todos já passamos por aquele momento, por aquele estágio em que aquele companheiro está passando naquele momento. Né? Por isso, não nos cabe fazer qualquer avaliação. Como você disse, nos cabe emitir boas vibrações para aqueles que ainda se comportam de maneira que nós já não nos comportamos mais, ou pelo menos vigiamos para não comportar mais. Como Joana diz, os que ainda se comprazem em certas atitudes e comportamentos, como você trouxe, então a gente tem que ter misericórdia, compaixão, né? Porque quando a gente ainda fica com raiva, é porque a gente ainda tem disso dentro da gente. Quando faz eco aqui no nosso coração, quando a gente tem raiva, é porque faz eco, é porque sintoniza com alguma coisa que a gente ainda tem aqui, resquício desse mesmo sentimento. Porque senão a gente ia ter só compaixão, porque eles são todos nossos irmãos, né? Quando a gente ainda não consegue, é porque a gente ainda tem que trabalhar melhor esse tipo de comportamento, que mexe tanto com a gente. Ah, mas isso me envolve porque eu ainda estou colhendo. Né? Hoje, se eu já estou plantando uma semente melhor, a minha colheita de amanhã será melhor. Não adianta eu querer colher hoje o que eu não plantei ontem. Então, o Espiritismo é maravilhoso, né? Ele dá todas as coordenadas para a gente. A gente só não melhora se a gente não fizer pelo menos um pouquinho de esforço, como os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos para a gente. Ah, quão poucos esforços fazeis. Quer dizer, a gente faz muito pouco esforço e quer um resultado bom. Mas alguns episódios que a Joana elenca uma série, né? Eu trouxe alguns episódios que podem ter origem. Eu botei aqui, eu usei essa preposição aqui igual a ela, para não ficar naná, né? Em a natureza psíquica dos ambientes. Olha só quanta coisa a natureza psíquica dos ambientes, quanto dano pode causar para a nossa saúde, se assim a gente o permitir. Enxaquecas repentinas, náuseas, falta de oxigenação, tonturas, alterações do humor instantâneas, mal-estar íntimo sem razões plausíveis, irritações ocasionais sem motivos, sentimentos de agressividade, ansiedade e tristeza súbitas, indisposição contra alguém sem justificativa, etc. Isso tudo pode ser apenas porque a gente abriu brecha, né, na nossa proteção, na nossa aura, na nossa defesa psíquica e permitiu, né, que a psique enfermiça dos outros invadisse o nosso equilíbrio, nos desequilibrasse. Tudo porque realmente a gente ainda está em processo de transformação. Então, a gente ainda escorrega, então a gente ainda se deixa envolver. Mas o que a gente tem que fazer? Opa, vou recomeçar. Nunca desistir. Né? Para isso, a natureza é farta em exemplos de recomeço para a gente. Né? Cada dia, as folhas que caem nascem de novo. A natureza é farta de nos mostrar e nos mostrar, né, como tudo tem que recomeçar. E quando a gente falhar, recomeça. Né? Eu estava fazendo muito bem os meus exercícios físicos, bons para a minha saúde. Aí, voltei para o trabalho. Parei. Vou desistir? Não, vou recomeçar. Não tem jeito. Assim também é no pensamento. Pensei mal, falei um palavrão na hora de desabafo. Beleza, passou. Não vou fazer disso um hábito. Não vou cultivar esse tipo de pensamento, porque aí vira comportamento. É isso que o Júlio está falando. O pensamento é o quê? Dá aquela, né, a atitude, né, nos insta àquela atitude. E se a gente mantém aquela atitude, vira um comportamento. Aí a gente está se comprazendo no erro, mesmo sem ser completamente consciente disso. É o que a Bruna dizia. Às vezes inconscientemente, mas a gente não está fazendo esforço para mudar. Então a responsabilidade é nossa. Aliás, a responsabilidade é sempre nossa. Porque não há arrastamentos irresistíveis. Como diz o Livro dos Espíritos dizem para a gente. Diga, pode falar. A Eliane e Janaína estão aguardando para falar, tá? Nessa ordem. Eu agradeço a participação de todos, me ajudando.
Eliane, depois Janaína. Complementando o que o Júlio comentou, né, com relação ao outro, Joana, ela fala isso para a gente também, que quanto mais vamos alcançando as alturas, naturalmente nós vamos ter uma visão muito mais ampliada. E só nos cabe entender aquele que ainda está mais terra, né? Ainda está mais abaixo, que tem uma visão muito mais limitada do que a nossa. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar de compaixão para com o outro, e a visão dele ainda está bem mais limitada pelo estágio em que ele se encontra. Só isso. Próxima quem? Eu. Janaína. Fala, Jana. Então, corroborando tudo que vocês disseram e, como disse a Eliane aí, complementando, eu acho que, eu penso e sinto que não existe ninguém perfeito, estamos todos no aprendizado, na escola, na grande escola que é a Terra, e nós já passamos ou vamos passar por cada fragilidade que nós vemos o nosso irmão passar, viver. E às vezes a gente até pensa que não tem aquela fragilidade, mas a gente tem. É mais uma sombra que a gente não conhece, porque a gente acha que está por cima da cocada preta, né? Então, assim, mais do que ter o olhar para o outro, entender que alguma coisa está acontecendo, que ele está vivendo, que ainda é o momento dele, é a gente não fugir dos noticiários. É claro que a gente não vai ver o tempo inteiro, porque a gente tem mais o que fazer e tem coisas mais positivas também para se nutrir. Mas a gente também não pode fugir do noticiário 100%. Por quê? Porque é um momento da gente mentalizar para aquele que está errando, seja ele quem for, a paz, o amor, a serenidade, a contemplação do melhor. Porque quando a gente contempla o belo, quando a gente contempla Deus na natureza, quando a gente se olha no espelho e vê Deus, e vê também Deus respirando por nós, e vê que o ar que a gente respira é Deus, e vê que tudo, onde nós estamos está Deus, a gente está fazendo alguma coisa por aquele que está ainda no caminho do erro, do desacerto, que a gente não já ter passado por aquilo, já ter aprendido, já ter amadurecido um pouco mais, porque somos todos almas infantis, né? Espiritualmente infantis, é assim que os grandes espíritos nos veem, almas infantis, crianças, dando cabeçada umas com as outras. Então, a gente conscientemente ver um discurso totalmente equivocado, seja do líder que for na televisão ou em qualquer lugar, ou do irmão no caminho, no ônibus, é a gente mentalizar e pedir aos espíritos amigos que estão ali para que possa dar a ele discernimento, paz, serenidade, porque quem ataca está com medo, né? A psicologia, Freud já explicava isso há muitos anos atrás. Quem ataca, quem briga, quem discute, quem com ferro fere, com ferro será ferido, age assim, é quem ainda tem medo de ser atacado. Então, a gente parar no mesmo momento, cessar o é difícil, é muito difícil, mas parar com o julgamento naquele momento e elevar a mente e fazer uma prece, curta que seja, Senhor, toma conta dessa situação. Senhor, olha para isso. É isso que eu queria falar, porque eu acho que está todo mundo meio sintonizado. É exatamente como todo mundo falou. Eu só queria dar essa pitadinha.
Então, só para dar um pitaco, Carmen, rapidamente, aí na fala da Janaína, muito interessante, lembrando, né? Eu falo sempre isso aqui, mas acho que a gente tem que falar todas as vezes, que para sentir Deus, perceber Deus da maneira que ela colocou no início da fala dela, nós precisamos estar sempre reunidos em situações, em ambientes, em espaços, assim como este, falando dessas coisas, que a gente, isso nos permite elevar, de certa forma, o nosso padrão mental, nos elevar, de certa forma, de maneira a sentir e perceber Deus da maneira que a Janaína colocou. Parabéns para todos nós por esse momento. Parabéns também, Janaína, muito bom. Obrigado, Carmen, tenho dito. Tenho dito. Eu é que agradeço. Tenho dito. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha o pensamento aí. Alguém lê para mim aí. Minha voz está ruim. O pensamento atua sobre os fluidos, que são o seu veículo, assim como o som atua sobre o ar. Eles nos trazem os pensamentos como o ar nos traz o som. No caso, o fluido universal, né? Os fluidos trazem o pensamento até a nós, como o ar nos traz o som, né? Então, fica muito claro, todos nós estamos mergulhados, né, no fluido universal, e o nosso pensamento atua sobre o fluido e leva, né, que é o seu veículo, e ele caminha no fluido até onde a gente endereça ele, né? Assim como o ar traz o som para a gente, eles trazem para a gente também. Então, a gente está nessa permanente troca, né? Então, aí, continua, Júlio. O pensamento cria imagens fluídicas que se refletem no perispírito como num espelho, tomando corpo e se fotografando de alguma forma. Olha só, aqui agora vai explicar como é que essa interferência acontece em nós. Está começando a explicar, olha. Esse é pensamento e vida do Emmanuel. O pensamento cria imagens fluídicas que se refletem no perispírito como num espelho, tomando corpo e se fotografando de alguma forma. A Eliane chegou a falar disso na semana passada, né? Sobre as formas de pensamentos, né? Que a gente plasma, o pensamento plasma, ele cria de verdade. Aliás, hoje eu aprendi com o Haroldo que ele não cria, ele forma, porque tudo é manipulação do fluido cósmico universal. Só quem cria é Deus, que criou o elemento base, que é o fluido universal. Tudo mais se forma a partir desse fluido. Então, por isso são formas de pensamentos. O que a gente chama de nossas criações é aquilo que a gente forma a partir da manipulação desse fluido, tudo. Então, vamos lá. Mas o pensamento cria essas imagens fluídicas, quer dizer, forma essas imagens que se refletem no perispírito como no espelho. Então, essas imagens tomam corpo e se fotografa de alguma forma. Vamos lá. Isso aqui está na Gênesis, hein, gente? Deixa eu mostrar aqui que é bom saber a referência. Está no capítulo Os Fluidos. Capítulo... Eu acho que é capítulo 15. Acho que é 14. Aí uma apóstrofe aí. É uma apóstrofe aqui, é 14. É capítulo 14, Os Fluidos. É 14 mesmo. 14. Pena que a Tereza não está aqui, que é expert em Gênesis. Alguém lê isso aí para mim, que isso ficou pequeno para caramba. Isso aqui é só uma brincadeira, é um filtro Melita, né? Não dá para ler, não. Quem consegue ler aí? Eu consigo. Então, lê aí para mim. Pode ir, Jacques. Façam como eu e filtrem tudo o que receberem. Em alguns dias, vocês irão filtrar cafés bons, em outros, irão filtrar os de pior qualidade. Quem não aprende a filtrar, sempre transborda. Então, é isso aí, não é? Se a gente não filtrar tudo que chega no nosso pensamento, se a gente não filtrar, algum dia vai chegar coisa boa, algum dia vai chegar coisa ruim. Se a gente não filtrar, a gente vai transbordar isso, né? Nós vamos receber e vamos expelir. Nós vamos assimilar e vamos expelir, né? Vamos ingerir, mas vamos expelir também. Então, tem que filtrar tudo.
Isso tudo que vocês estavam dizendo aí, né? Vamos filtrar o que a gente sente em relação ao outro. Vamos filtrar a nossa crítica, vamos filtrar, né, a nossa ideia de que somos melhores porque estamos todos no mesmo patamar. Às vezes estamos melhores em um aspecto, mas no outro nós ainda deixamos muito a desejar, senão nós não estaríamos aqui, estaríamos já no mundo regenerado. Então, todos nós estamos mais ou menos no mesmo barco, só que vivendo experiências diferentes, mas com muita dificuldade. Então, vamos lá. Agora é Emmanuel. Sentindo, pensando, falando ou agindo. É o caminho, né? Sentir e pensar, para mim, eu não sei nem qual que vem primeiro. Mas Emmanuel diz que é sentindo primeiro. Sentindo, pensando, falando ou agindo, sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa simpatia. Olha como é que é sério. A gente nem para pensar nisso, mas sentindo, pensando, falando ou agindo, sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa simpatia, atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Não é isso mesmo que o coadorzinho ali falou? Não é a isso? Janaína quer falar, tá, Carmen? Pode falar, Jana. Então, que me veio um pensamento na parte de cima, sentindo, pensando, falando, agindo. O que acontece? A gente tem que estar atento, mas não é só para aquilo que a gente ouve, que está longe da gente. A gente tem que estar extremamente atento também, mas atento, como disse o Júlio, sempre irmanado com esses estudos, sempre com o pensamento em Jesus, na espiritualidade, porque tem muita gente que para ficar ouvindo música e pensa só na música, para ouvir alguma coisa, só pensa... Eu não vejo ninguém pensando, falando, questionando como é que foi na época de Jesus, como é que ele agiu assim, assado. Então, a gente não para com isso. Então, a minha fala é a seguinte: em cada momento que a gente vive, a gente tem que estar atento. Mas é uma atenção espiritual, não é uma atenção física. Vou contar rapidamente uma situação que ocorreu comigo. Eu perdi o ônibus indo para a casa da minha irmã em Itaipu há um tempo atrás. Eu ainda não tinha carro. E fui parar no ponto final da Várzea das Moças, lá em São Gonçalo. Nesse ponto de ônibus, eu já tinha uma fila, eu parei e estava lá no fim da fila eu. Daqui a pouco eu ouvi uma brigaiada, uma confusão, veio de dentro do ônibus, o cara saiu, o trocador, aí começou a discutir com alguém, aí veio assim, olha, como se fosse uma faísca, caindo numa pessoa, na outra, na outra. Quando chegou em mim, eu estou vendo todo mundo discutir, brigar, e pega que não sei o que lá. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu achei que ia até sair uma briga. Aí eu comecei a orar, mas foi assim, sem perceber. Eu disse, Senhor, aplaca o coração dessas pessoas. Não é que eu seja alguém de luz, não. É que alguém de luz estava comigo, entendeu? Do meu ladinho. E assim, não entra nessa. Para começar, você não sabe nem o que aconteceu. E aí eu comecei a orar, a rezar, fiz um Pai Nosso, uma Ave Maria, Salve Rainha. Eu comecei, nessa época, eu fazia as preces como meu pai fazia no centro dele de Umbanda, que ele começava com o Pai Nosso e terminava com a prece de Cáritas. Quando eu terminei as preces, já não tinha ninguém mais brigando, entende? Então, assim, a gente estar sintonizado com o bem que a gente consegue não entrar nesse estupim, nessa confusão. Porque, às vezes, a gente fica só na teoria
E quando se pega numa situação dessa, a gente pode ir de roldão junto com todo mundo e entrar na discussão e na briga, né? Graças a Deus, eu tinha uma alma bendita do meu lado que não deixou eu cair nessa. Foi esse exemplo que eu queria trazer. Muito pertinente, Janaína, porque E olha tenho só. dito. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Atraindo ou repelindo, sentindo, pensando, falando, agindo, nós sintonizamos com todas aquelas pessoas encarnadas ou desencarnadas a nossa simpatia, atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos. Nós podemos atrair recursos mentais positivos, como foi o caso quando você falou, meu Deus, você já atraiu o recurso mental positivo, que se agregou aos seus e você conseguiu se manter em prece. Ou repelindo. Se a gente não faz isso, a gente repele esses recursos que vêm a nós. Exatamente. Às vezes, nossos amigos espirituais falam, não faça isso, não entra nessa, e a gente repele, porque a gente entra na vibração do outro. Não é? Então, é muito sério isso. Essa atenção tem que ser muito, o tempo inteiro mesmo, que se agrega aos nós, fortificando-nos para o bem ou para o mal. Ou vai fortificar a gente para o bem, ou vai, né, dar força para a gente no mal, conforme a direção que escolhemos. A escolha é sempre nossa. Nós somos livres para escolher, né? A gente sabe disso, mas vamos responder pelas nossas escolhas, é inevitável. E assim que tem que ser mesmo, né? Por isso que a doutrina é maravilhosa. Maria Paula, Carmen. Pode falar, Maria. Estava mudo. Eu lembrei agora, Carmen, que isso é tão certo, né, como 2 e 2 são 4, que nem os antigos falavam, que existe um livro da Louise L. Hay, eu não me lembro o título, e esse livro está esgotado, tanto que eu xeroquei ele todo para mim, na época que eu fazia yoga, que eu tive distúrbio de ansiedade. Porque ela teve câncer... Cure-se a ti mesmo, né? Eu não sei se é esse o título, eu tenho ele xerocado todinho. E eu lembrei dele por quê? Porque ela teve câncer e ela começou a fazer um trabalho de cura com ela mesma. É isso mesmo, porque ela se curou, e ela é médica, se eu não me engano, e ela fez todo um tratamento com ela, e em cima da cura dela, ela fez um trabalho de edição desse livro. E existe uma parte desse livro, que no final vem todas as doenças, ou assim, as principais, o sentimento que gera aquela doença e a frase que a pessoa tem que trabalhar para se curar daquela doença, né? Porque o pensamento tem tanta força que ele tanto pode te levar para a doença como a cura, né? No sentido, na contramão, o pensamento positivo cura. Claro que nós vamos ver pessoas que, embora pensassem positivamente, vieram a desencarnar, sim. Mas porque já era chegada a hora e tudo mais. Mas todo o trabalho dela é impressionante. Eu me lembro que ocorreu uma situação com uma cunhada minha, que a minha cunhada me descreveu uma situação em que ela teve muito ódio. E ela viajou para a casa do irmão em Recife, no Recife. Quando chegou lá, ela teve um monte de furúnculo. Um monte. Isso na casa dele, ela ficou muito sem graça, sem saber o que fazia. Aí eu fui no livro pesquisar. E o livro falava que o furúnculo é ódio. Aí eu fiquei impressionada, porque, assim, algumas situações que eu percebi que eu ia no livro, eu consultava, realmente batia certinho aquele sentimento com aquela situação. E várias situações, não são só sentimentos ruins. Às vezes, a pessoa está passando um momento difícil na vida, e ela, por não encarar positivamente essa situação, ela acaba desencadeando numa doença por conta do pensamento repetitivo em cima de alguma situação negativa. Mas o livro é muito bom. Hoje não tem nem mais para comprar ele. Por isso que Joana fala que a nossa aura nos protege, o nosso campo biopsíquico, porque é o psicológico, né, o espiritual e o físico, porque de lá a gente somatiza, né?
A gente acaba somatizando. Então, vamos lá. A Bruna está pedindo para mim escrever o nome, é que eu não vou parar Eu agora. acho que é Cura-te a ti mesmo. Alguma coisa parecida. Eu comprei esse livro, mas o nome mesmo. eu dei ele Mas de presente para Renato. Quando terminar a live, eu aí vou procurar com calma e vou postar o nome no grupo do Damasco. Aí quem quiser procurar vai poder procurar. Vamos ver Mas aí. eu acho que é esse mesmo. Alguém lê aí para mim, Emmanuel. Ó. Se o homem pudesse ver os próprios olhos as correntes de pensamento, compreenderia que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Emana um livro Pensamento e Vida. Só Emmanuel confirmando tudo que Joana vem dizendo, entendeu? Quando fala Irmã Cidufo, Joana de Ângeles, todo mundo que vem falando do próprio Emmanuel, né? Já lá atrás, ele corroborando isso. Ó. Se o homem pudesse ver com os próprios olhos corrente de pensamento, isso aqui o livro é Pensamento e Vida, e essa mensagem chama-se Associação. Ele fala que a associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Quer dizer, nós vivemos em associação vibratória. Se a gente pudesse ver com os próprios olhos correntes de pensamento, aquilo que está lá atrás falando que ali a irmã Cidufo falando que os pensamentos eles se entrecortam sem se confundir. É uma corrente mesmo, vai se entrelaçando ali e vai se conectando àqueles de mesma sintonia, de mesma frequência. Aí formando as associações, está vendo? Que preside a todos os acontecimentos. Agora, a nossa participação é nossa, porque a escolha foi nossa de nos ligarmos a esse ou aquele pensamento. Ah, mas a gente agiu assim por influência espiritual, sim, mas o Livro dos Espíritos fala não existe arrastamento, como é que se diz? Irresistível. A gente pode resistir. Agora, é preciso que a gente, como a Bruna falou, procure se conhecer, procure olhar para dentro, procure ver qual é a nossa fragilidade maior, trabalhar aquela fragilidade, porque é por ali que os espíritos negativos, inferiores, vão querer nos pegar. Cada vez que a gente sintonizar com eles, eles vão, opa, entendeu? Eles captam essa nossa fragilidade e se aproximam, e se ligam ali, se associam com a gente. Então, aumentam de proporção aquela dificuldade que a gente já tem. E isso tudo é que vai causando essa psicosfera terrível que está envolvendo o planeta nesse momento. E que só vai poder limpar é uma coisa individual. Nós vamos chegar no Rodem falando da limpeza. Também não falta muito para acabar, não. Ó. Janaína está esperando, Carmen. Janaína. Fala, pode falar. Desculpa, gente. Eu estou falando muito hoje, né? Não, você está contribuindo, minha filha. Pode falar. Eu ia só colocar uma outra coisinha. A gente não está fazendo o dever de casa porque a gente não está se esforçando o quanto deveria. Porque Sim. O nosso esforço é ínfimo. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que faz e o Espírito diz, porque o esforço de vocês é muito pequeno. Então, o nosso esforço é ínfimo frente ao esforço que nós deveríamos fazer, que é muito menor do que a gente pensa que seria, entendeu? Se a gente se esforçasse um pouquinho só mais, a gente conseguiria. Era isso que eu queria dizer, entendi. Aquilo que eu falei, ó, quando a gente se detém na falta dos outros. Olha o que o Emmanuel fala nesse livro também. Vamos lá? Alguém lê para mim, por favor? Pensamento e Vida, o livro. Se nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que observando as imagens deprimentes, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Não raro, com o passar do tempo, nossa alma passa a exprimi-los, seja no corpo de carne ou
Ali tem uma palavra que está... Entre os homens, seja em espírito depois da morte. Emmanuel. Tá vendo como é que é? Se a gente da carne ali, se a gente fica só... A sua figurinha fica em cima da palavra e eu não sei qual é a palavra. Tá, seja no corpo de carne... Entre os homens, seja em espírito depois da morte. Então, se nos detemos... Entre os homens, seja em espírito depois da morte. Isso. Emmanuel, obrigada. Se nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho da nossa mente, olha, a nossa mente funciona como um espelho, reflete esses defeitos de imediato, aí como que absorvendo as imagens deprimentes, pondo-se a nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento. Quer dizer, a gente fica se alimentando daquelas imagens negativas, que mais tarde se incorporam aos tecidos sutis da nossa alma. Quer dizer, a gente passa a errar como o outro erra, aquele que a gente fica observando demais, se detendo no defeito do outro. A gente passa a agir como ele depois. Olha só como é que o Emmanuel ensina isso para a gente. Olha como é que é grave isso. E o que a gente faz de melhor é observar, se deter no defeito dos outros, não é? É fiscalizar o comportamento alheio. Por isso que o Evangelho repete o argueiro e a trave no olho, reconciliar-vos primeiro com o vosso adversário, um monte de ensinamentos, todos batendo na mesma tecla, porque é o que a gente não consegue fazer ainda, que é cuidar do nosso interior e deixar o outro, e orar pelo outro. A gente sabe o que é para fazer, mas está só a nível de intelecto. Isso é que é o processo. A gente já está em processo de transformação, mas ainda está só mais no intelectual. Tem que descer para a emoção. E quando é que desce para a emoção? Quando a gente começar a viver isso de verdade. A gente só sabe de verdade o que vive. Senão a gente acredita, a gente entende, a gente compreende, mas a gente não sabe. Porque saber pressupõe fazer, exercitar, sabe? A gente só sabe depois que a gente faz. A gente só sabe de uma dor como é depois que a gente sofre essa dor. Então, não adianta dizer que sabe porque não sabe. A gente imagina. A gente até acredita, mas não sabe. Ô, Carmen. Oi. Com relação ao finalzinho da frase ali do slide anterior... Volta nele. Vamos lá. Né? Não raro, com o passar do tempo, nossa alma passa a exprimi-los, seja no corpo de carne, entre os homens, seja em espírito, depois da morte. Veja, quando a gente observa muito, como você colocou, quando a gente critica muito, mais adiante, com o passar do tempo, a gente acaba se fragrando, cometendo aquelas falhas que a gente criticou. Uhum. Né? É isso que a Emmanuel fala. É a grande verdade que você está falando. É o Emmanuel que fala. Mas é para a gente passar a refletir sobre isso, né, Ju? Exatamente. Porque é fácil pra caramba criticar o outro, né? Aí a gente vai embora. E daqui a pouco a gente se pega fazendo igualzinho. É aquela questão dos 4 dedos apontados para nós, né? Exatamente. Aí vamos lá. Por que amar os inimigos? Agora nós vamos ver uma outra nuance de o que a gente pode fazer para melhorar, né, a atmosfera do planeta. Explicando para a gente por que é tão importante a gente corrigir a gente para poder, né, a psicosfera do planeta melhorar. Olha só como é que esse é Alberto Roden. O livro dele é Sermão da Montanha. Vou ler devagarzinho aqui. Somos filhos da luz, então somos vibração positiva. Nós fomos criados para isso, né? Então, se nós somos filhos da luz, nós somos vibração positiva. E podemos ajudar quem está nas trevas, em vibração negativa. Estão concordando? Nós podemos. Podemos e devemos, né? Pois é, mas se não estivermos positivos, não poderemos ajudar, por estarmos ambos no mesmo plano, negativo, fraco, inerte. Ainda que não sintamos raiva de quem pratica o mal, não ajudaremos eficazmente. Só estando positivos pelo amor, poderemos ajudar. Se a gente está fraco,
Quer dizer, se a gente não está positivo, mesmo que a gente não esteja negativo, a gente está neutro, a gente está fraquinho, está inerte. A gente não pode ajudar. A gente não melhora nada. Por isso é que os espíritos responderam para Kardec que não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das nossas forças. Foi isso que ele falou para Kardec lá no Livro dos Espíritos. Né? Porque senão a gente vai estar assim, ó, a gente vai estar neutro, não vai estar fazendo o bem, o mal, mas também não vai estar fazendo o bem, não vai estar melhorando em nada, não vai estar ajudando em nada. A gente tem que estar... muro, né? A gente tem que... E quem é que positiva a gente? É o amor. Olha só, aí vem a frase lá do Gandhi. Um único homem que chegue à plenitude do amor, ele neutraliza o mal, o negativo, de 1 milhão de pessoas. A gente ainda não está nessa condição, mas a gente já pode pensar positivo e já ir neutralizando um pouquinho. É o caminho, é o processo, né? Olha só, ele termina assim o Roden, ó. Fazer o mal acrescenta negativo ao negativo, aumentando as trevas do mundo. Se conseguimos não ter raiva, não aumentamos as trevas, nem tampouco a luz. Mas, se amamos a quem faz o mal, neutralizamos o negativo dele com o nosso positivo, diminuindo assim as trevas. Só a luz do amor poderá dissipar as trevas do mundo. Por que Jesus mandou a gente amar o inimigo? É por causa disso aqui. Agora a gente fala, meu Deus, mas como eu vou amar o inimigo se eu não consigo amar direito nem as pessoas que não são minhas inimigas? É porque a gente entende esse amor ao inimigo de uma maneira inadequada. É claro que a gente não vai amar um inimigo como a gente ama um filho, como a gente ama um pai, como a gente ama um irmão. Aí eu vou lá num livro chamado Monge Executivo, que o cara não é nem espírita, mas ele faz uma explicação desse tema muito legal. Ele diz assim, que quando Jesus fala do amor ao inimigo, ele não está falando de sentimento, ele está falando de comportamento. Parou um carro de som aqui na frente, mano. Mas ele não está falando de sentimento, ele está falando de comportamento. Como é que eu me comporto em relação ao meu inimigo? Entendeu? Ele está falando, quando Jesus manda a gente amar, é para a gente se comportar bem em relação a ele. É para a gente desejar o bem para ele, é para a gente incluir ele nas nossas orações, é a gente não ficar feliz quando ele se der mal. Amar o inimigo é fazer isso. Não é dar as costas para ele, porque ele pode apunhalar a gente, se ele é nosso inimigo. Se lá atrás a gente prejudicou ele muito, ele não vai abraçar a gente, entendeu? Mas a gente sim. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, fazer o mal acrescenta negativo ao negativo, aumentando as trevas do mundo. Toda vez que a gente pensa com raiva, toda vez que a gente pensa com negativismo, a gente está contribuindo para o mundo ficar pior. Quando a gente consegue não ter raiva, a gente não aumenta as trevas, mas também não aumenta a luz. Mas se nós conseguirmos amar quem faz o mal, a gente neutraliza o negativo dele com o nosso positivo. É só não desejar o mal, se a gente conseguir amar, se a gente conseguir se comportar bem em relação a quem ainda faz o mal, a gente vai conseguir neutralizar o negativo dele com o nosso positivo. E vamos diminuir as trevas do mundo. Só a luz do amor poderá dissipar as trevas. A gente ainda vai ter que caminhar muito para aprender o amor como Jesus nos ensinou. Mas a gente já pode fazer isso, a gente já pode se comportar melhor em relação mesmo àqueles com quem nós antipatizamos, mesmo com aqueles que fazem o mal, que ainda fazem o mal. Aí vamos pegar lá a frase do Gandhi. Um único homem que tenha chegado à plenitude do amor neutraliza o ódio de milhões. Mas se a gente só concluir, se a gente conseguir neutralizar o ódio de um, a gente já está ajudando. Pode falar. Maria Paula e Janaína estão aguardando. Pode falar. E quem está na vez? Maria Paula. Carmen, no slide anterior, o que eu pensei, o que me veio à mente, foi o caso das pessoas que às vezes falam assim, Vamos voltar lá?
somos filhos da luz, vibração, poder, podemos ajudar quem está nas trevas. Mas se não estivermos positivos, não podemos ajudar por estarmos ambos no mesmo plano, negativo, fraco e inerte. Então, temos raiva de quem pratica o mal, não ajudaremos eficazmente. Só estando positivos pelo amor poderemos ajudar. Eu me lembrei das pessoas que fazem caridade por fazer. Que às vezes falam assim, poxa, eu faço tanto bem e as coisas acontecem comigo. Ah, porque eu faço, aconteço, eu não entendo. É o fazer por fazer, né, Carmen? Não é o fazer com amor, né? Pois é. Não está positivando. Coisa simples, né? Hoje meu marido estava falando que pediram ajuda por um asilo lá embaixo, lá para baixo, lá para o Meia. Aí eu falei assim, pô, amor, eu acho o seguinte, que a gente tem que ajudar aqui a nossa região, vem quem está precisando. Aí ele falou assim, não, Paulo, eles não estão pedindo doação de coisas materiais, não. Eles estão pedindo só para a gente escolher um nome aqui e mandar uma mensagem para uma idosa. Então, aí vem o nome das idosas com a idade delas. Então tem idosa de 80, a mais nova tem 70 e pouco, mas 90 e tanto, 80 e poucos anos. Então. E aí a gente vê quanta palavra, só a palavra já ajuda, né? E aí é fazer por amor mesmo, né? Porque ninguém está vendo o que você está fazendo. Ninguém vai saber, só a idosa. Pois é. Quem mais quer falar? Janaína. Eu já falei com vocês uma passagem de Jesus, onde a gente tem que ter o olhar para o que está putrefado, para o que está ruim, feio. A gente tem que sempre procurar o lado melhor de tudo e ver que sempre tem alguma coisa boa. Lembra que eu falei que Jesus passava com os discípulos e tinha um animal já apodrecido, cheio de bicho. E todos os apóstolos olharam para Jesus. Jesus nem não olha, porque está todo podre. Aí ele olhou e os dentes também estavam de fora e era branquinho. E ele disse, nossa, mas como ele tinha os dentes bonitos, lindos, brancos. Então, tudo que tem algum defeito, até uma paisagem que seja bonita e de perto que você chega, você vê uma erosão, alguma coisa caída, alguma coisa distorcida, a gente tem sempre que olhar e dar ênfase para o que é melhor. O Augusto Cury, que é um psiquiatra e faz muitos trabalhos, ele já escreveu muitos livros, ele diz o seguinte, que quanto mais a gente alimenta nos nossos filhos, né? Eu não tenho filho, mas quanto mais um pai e uma mãe alimenta nos seus filhos, mas você é medroso, mas você é preguiçoso, mas você é isso, aquilo, ele vai ser exatamente aquilo. Ele vai acentuar cada vez mais. Então, amar é também ver o melhor lado de alguém, é ver o que alguém tem de positivo. Tem que ter alguma coisa boa naquele ser. Nem que seja, porque até um assassino ama alguém, tem amor por alguém, tem afeição por alguém. O alemão, aquele alemão famoso, o Hitler, ele amava a cadela dele. Então, todo mundo tem... Então, ele tinha amor. Então, a gente tem que sempre olhar para o melhor em alguém. Poxa, fulano de tal é agressivo, é bruto, mas como ele é firme, né? Porque tudo que existe na gente pode ser bem usado. Até a agressividade pode ser muito bem usada para você alavancar-se, para você ser firme no seu caminho, para você aprender que aquela força, aquela raiva pode ser usada para você trilhar caminhos tortuosos e não se deixar cair, não se deixar ficar no chão. Então, eu acho que eu aprendi muito quando eu vi essa passagem de Jesus e tudo que eu vejo de verdade, eu paro para pensar, pô, mas essa pessoa deve ter uma coisa boa. Mesmo que eu não conviva com ela, eu espero que Deus faça com que isso floresça e que ela melhore, entendeu? É por aí, entendido.
Adoro esse termo dito. Vamos terminar então agora aqui? Isso aqui já foi, ó. É porque você voltou a tela para Maria Paula falar. Então vamos terminar lembrando dele, né? Do nosso mestre, com essa frase da Joana aqui. Jesus, nesses dias de inquietação e desassossego, é a esperança que domina os espíritos e a paz que penetra os corações. Verdade que a gente ainda não sabe amar como ele nos ensinou, mas cada vez que a gente conseguir pensar nele, o nosso coração vai se encher de força para a gente prosseguir na nossa luta diária, árdua, para nos transformar em pessoas melhores, porque a gente só vai melhorar a paisagem do mundo, a psicosfera do mundo, na medida em que a gente for melhorando a nossa paisagem íntima e a nossa psicosfera também, melhorando tudo ao redor de nós, juntando pessoas, pensando positivamente, melhorando o positivo do mundo, a gente vai chegar lá. É assim que a gente vai chegar no mundo de regeneração, né? Carmen. Quer falar alguma coisa para concluir? Hoje eu ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, já agora chegando em casa, de tarde, né? E ela falou uma coisa interessante, a Berenice, né? Sobre isso. Alguém perguntou lá, e se a pessoa é católica até, o que ela faz porque está sendo obsediada, né? Mas nos outros segmentos as pessoas ainda não aceitam essa questão da mediunidade, ou não entendem direito, não sabem como lidar e acabam só indo para médico e tudo, né? Aí o conselho que ela deu foi esse: orar. Em qualquer religião, né, que seja evangélica, né, no sentido de estudar as mensagens do Cristo, é recorrer a Ele, né, como você está colocando aí. Então, como se fosse um mantra. Começou a sentir aquelas vibrações negativas, clamar por Jesus, repetir como se fosse um mantra. Jesus, Jesus, né, pedindo aquele auxílio, até que é como se fosse depurando, né, esvaziando aquele copo, né? Ou melhor, enchendo aquele copo de coisas boas para que saiam as ruins, né? E achei bastante interessante isso e veio corroborar aí com o que você está falando. O César Said também fala isso, que é muito mais difícil tirar o que está ruim de dentro da gente. Ele fala assim, quando você vai comprar móveis novos, você vai mudar os móveis da tua casa, você não tira primeiro os móveis velhos para depois e deixa tudo vazio para colocar o outro, né? Assim também é quando a gente está reformando o nosso íntimo. A gente não esvazia primeiro, a gente vai colocando os sentimentos novos que eles vão tomando o lugar daqueles outros. A gente vai transformando aqueles outros, vai transformando o ambiente íntimo. E é com o cultivo, sim, da prece. Prece não é ficar rezando o tempo todo, não. A gente pode estar em prece fazendo qualquer coisa. Quando a gente ajuda alguém, a gente está em prece. Quando a gente pensa positivo, na hora que todo mundo está jogando para baixo, igual a Janaína fez lá, mesmo que ela não orasse, só dela não incentivar a briga na fila, ela já estava em prece. Por isso que ela recebeu a ajuda. Ela sintonizou. Estar em prece é sintonizar com o bem, né? Então, toda vez que a gente sintoniza com o bem, a gente está em prece. E a gente vai conseguir alcançar o que a gente procura, devagarzinho. Porque ainda tem uma força muito grande puxando a gente para a retaguarda, que é o que? O nosso pretérito delituoso, né? Puxando a gente para trás. Mas a gente tem que lutar. E é juntinho assim que a gente luta. Ó. Olha que coisa bacana. Na época de pandemia, a gente encontrar amigos novos, fazer essa amizade. A amizade é um dom maravilhoso, gente. É um bem precioso demais. E a gente encontrou isso quando a gente menos esperava, né? Novos amigos. Gente que não estava participando, que agora está firme aqui com a gente, né? Muito bacana, gente. Muito bacana. Uma outra contribuição também, Carmen, ontem foi o Emerge, né? Eu participei, eu estava na organização também. Então, o centro que eu fiquei de interesse era a valorização da vida. E a dinamizadora era lá de Goiás. Olha o quanto a internet nos auxilia, né, nesses momentos. Então, viu?
Eu a convidei e a partir de uma live que eu vi, que ela participou com o Marlon, e eu gostei muito da fala dela. Então, ela é socióloga, tem 30 anos, mas trabalha com meditação no YouTube, né, e no Instagram, e dá várias dicas de meditação, até quando você não quer meditar. Olha que coisa interessante. Porque uma das lives que eu assisti dela falava disso. Tem dia que eu não quero meditar, não estou afim. Mas eu abro o meu chuveiro e eu vou tomar um banho de qualidade, sentindo aquela água jorrar da minha cabeça até os meus pontinhos dos dedos dos pés, né? Sentindo aquela água limpar não só o meu corpo físico, mas os meus pensamentos, ensaboando com qualidade, né? Então, eu achei muito interessante, eu gostei muito da fala dela. E ontem, ela falava da nossa necessidade de sentir a respiração, mas quando a gente expirar, que a gente coloque para fora essas nossas angústias, essas coisas ruins que a gente está pensando, porque, né, o tema valorização da vida, o enfoque era sobre suicídio, né? Mas sem falar em suicídio, ela poucos momentos citou exemplos nesse campo, mas era realmente valorizar a vida, né? Trazer coisas boas e o que nos afastam, né, desses bons pensamentos, o que nos atrai em bons pensamentos. Então foi muito produtivo em relação a isso. E essa dica eu achei muito legal. Inspirar coisas boas, aquilo que nos dão prazer, aquelas coisas que nos dão prazer, e expirar as coisas que nos causam mal, né? E isso é qualidade na nossa respiração e nos nossos pensamentos, né? Então fica a dica para a gente aí pensar sobre isso. Então, deixa eu dar só um exemplo que eu botei no chat. É o que eu tenho feito comigo, de acordo com a Rogéria. É aí inspirar o que você quer de positivo e expirar o negativo. E tem feito efeito, tem dado efeito. Bacana. Então, Carmen, vamos... É isso, gente. Vamos, eu não preparei música para o final, não. Se você tiver aí e quiser pôr, senão a gente vai orar com a Eliane. Cadê a Eliane? Eliane... Eu acho que a canção hoje é A Paz no Mundo, hein, gente? Foi até mencionada. Muito legal. A Eliane está ali. Essas vibrações de muita paz. Que possamos, Senhor, expirar todas essas benesses. Que possamos ser gratos por esse momento, Senhor, de tanto aprendizado, de confraternização. Que possamos trabalhar, Senhor, todos os dias, para sermos coerentes com esses ensinamentos. Trabalharmos todos os dias para seguirmos o modelo mental do Cristo. Buscando, Senhor, atitudes que nos favoreçam nesse sentido. Muito obrigada por estarmos aqui em paz, juntos, em prol, Senhor, da nossa reforma, em prol, Senhor, de dar o nosso quinhão para estabelecermos a paz que tanto almejamos, dentro de nós e na sociedade a qual pertencemos. Nos fortaleça nesse sentido, nos oriente, nos conduza. Muito obrigada.